Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar com Adelina Pereira, professora de restauro têxtil, e Maurício Bidoli, conservador têxtil, sobre o curso de Conservação, Preservação e Restauração de Têxteis, promovido pelo Museu da Obra Salesiana no Brasil, em parceria com a Unição. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. Adelina, Maurício, sejam bem-vindos ao Arte e Investimento. Obrigada. Gente, onde estão os têxteis no mercado de arte? Os têxteis, basicamente, estão em todas as vertentes da arte, porque a gente não encontra o têxtil, o tecido, somente no vestuário, né? Hoje é possível você encontrar o têxtil numa pintura de cavalete, numa marruflagem, no emprego ou no preparo para uma imaginária sacra, para uma escultura. Então, você fazer esse preparo para aplicação, e até mesmo a gente pode encontrar o têxtil pintado, vamos dizer assim, representado a sua superfície, até mesmo numa pintura de uma peça. Então, a gente não pode abranger o têxtil somente como o elemento têxtil, mesmo a tecedura, mas a representatividade também é válida, porque muitas vezes a pintura ela quer representar literalmente a técnica do tecer, né? Eu digo até mais que hoje a gente não pode mais ver o têxtil como uma peça secundária, né? A gente tem que tratar o têxtil como um ator principal de tudo. Ele está presente em tudo na nossa vida, ao nascer até o morrer. Realmente, porque o têxtil todo dia a gente toca, né? E isso na arte não fica diferente, uma vez que a arte representa a vida, né? E como vocês avaliam o trabalho de preservação dos têxteis no Brasil? Esse é um grande desafio, ainda um início bastante complicado, tanto por esse hábito de... Somos um país jovem, não existe um hábito de conservar e admirar a história, né? Lamentavelmente, porque quem não conhece a sua história tende a repeti-la, nos erros e nos acertos, e também nessa parte de conservação dos têxteis, muito ainda para se fazer. E muita história para conservar e conhecer, sem dúvida. O têxtil ele carrega uma história, um olhar, né, das questões e as simbologias, né? A gente não pode ver o têxtil apenas como um produto mercadológico. Há uma simbologia, uma semiose aplicada no têxtil, principalmente o têxtil ativado no vestir, que é a própria roupa, que traz esse conto, essa história de quem que é esse povo, de quem que é essa comunidade, o que é essa cidade. Eu até digo mais, nós temos muito costume de conservar o bem da arquitetura, os bens imóveis, ou até mesmo os elementos artísticos empregados na arquitetura, mas a gente esquece de conservar o vestuário. E o vestuário faz parte de contar a história dessa cidade, dessa casa, desse objeto que está sendo preservado, né? Porque num prédio, por exemplo, numa construção, a gente não vai ter só a roupa daquele que habitou o bem imóvel, mas a gente vai ter ali cortina, estofado, um tapete. Então, todos esses elementos devem ser conservados. Não conservar esses elementos acaba criando uma ruptura da história. E com isso a pessoa se perde, né? Aonde que eu vou me encontrar nesse lugar? Conservar o têxtil está muito nisso. É você conseguir o ser humano, a pessoa, se encontrar naquele lugar. O que é necessário para uma pessoa trabalhar com a conservação, preservação e restauração de têxteis? Eu acho necessário, primeiramente, o conhecimento técnico, tanto da área de moda quanto da área de tecnologia têxtil. Eu acho que isso é um dos pontos principais, mas sem dúvidas nenhumas é o conhecimento da história, porque nós temos que abranger as tecnologias vigentes em cada época, né? Essas tecnologias vão se alterando, vão se multiplicando, alguns tecidos não são passíveis de construção com os teares tão tecnológicos que nós temos hoje, eles são possíveis somente de construção nos teares manuais.
Então, você ter o conhecimento têxtil e ter o conhecimento de moda, desde a questão da modelagem e a concepção de costura, é muito importante, porque nós temos que tratar o têxtil de duas formas. Ele bidimensional e ele como peça tridimensional, ou seja, o tecido separadamente da peça do vestuário. Então, são duas características que nós tratamos diferente. Primeiro o tecido, depois, quando ela é tridimensional, nós vamos trabalhar o parâmetro tridimensional dessa peça. E sem dúvida também, isso a todo conservador, a questão ética da sua participação na conservação daquele material, né? Até onde pode intervir, de que forma, não para uma conservação para o momento, mas para que tenha futuro e que não altere o material na busca de uma perfeição que talvez nem tenha existido por ser um têxtil artesanal, né? E como é feita a caracterização morfológica dos têxteis? Isso existe uma série de normas da ABNT que podem dar um suporte muito interessante ao restaurador, no aspecto de caracterização da fibra, a identificação de qual a fibra que foi utilizada no material, da parte dos fios, que tipo de fio da parte também da construção, que ligamento que tem presente naquele têxtil, se é o ligamento tela, sarja, cetim, porque isso, na necessidade de reconstruir partes desse material, esse conhecimento é importante. E, sem dúvida, a persistência do trabalho, tanto desde a limpeza até uma reconstrução, se necessário. Como conservar, preservar um têxtil? Primeiramente, é a intervenção mínima, né? E isso não cabe somente ao têxtil. Qualquer elemento, qualquer peça de obra a ser restaurada, a intervenção deve ser mínima. E no têxtil, casualmente específico, eu acho que respeitar a construção da tecedura e também a construção dessa concepção da costura é muito importante. E sem dúvida que todo o trabalho intervencionado seja retratável. Ele não pode ser fixo, né? A qualquer momento, através de novas tecnologias, de novos abordamentos do âmbito da conservação do têxtil, ele deve ser passível de remoção para se criar um novo processo de conservação. Até porque mesmo o próprio processo de conservação tem a sua degradação. Em um certo dado momento, essa intervenção vai ter que ser removida para ser feito um outro processo de intervenção. Isso, sem dúvida, também historiando essa conservação, né? Quais foram os materiais, aonde que eles foram dispostos, possibilitando no futuro, havendo uma tecnologia melhor, desfazer e substituir por algo melhor, né? É sempre bom que na questão da reserva-guarda, nessa questão, as peças sejam conservadas horizontalmente, em caixas de guarda adequados, com elementos antiácidos, mas que também aconteça um monitoramento constante, né? Não adianta somente eu fazer uma linda caixa de guarda com antifree, ácido, tudo certinho, legalzinho, bonitinho, mas eu não ter esse monitoramento. O monitoramento do têxtil deve ser constante. E até a limpeza do local onde vai ser exposto, ou onde ele vai ser guardado, deve ser feita periodicamente, para se evitar principalmente que agentes climáticos, micro-organismos, um dos fatores mais comuns da degradação é a própria traça, né? A traça de roupa, não necessariamente é a mariposa, mas sim a larvinha, que é muito danosa para o têxtil. Então sempre está verificando isso para ver esse controle ambiental de todo o ambiente, isso é importante. E quando não se pode conservar a peça na horizontal, é importante que esse cabide seja acolchoado, tenha uma capa adequada, tudo isso é importante para se manter uma boa conservação, um bom âmbito aí do ambiente climático. Umidade, que também é bastante crítico, e a temperatura onde temperatura.
temperatura mantém 18 graus Celsius, a umidade relativa entre 50% e 55%, e a questão de luminosidade nunca exceder mais do que 50 lux, e sempre que possível, a iluminação sempre indireta, nunca direta num têxtil, né? A iluminação é um dos problemas de fatores muito grande, porque acontece o esmaecimento do tecido, né? Que seria o desbote. E a umidade muito baixa também acarrega a secagem dessa fibra, onde ela perde a flexibilidade. E o ao contrário vai fazer com que eu tenha provavelmente uma disseminação de fungos ali, bolores. Então é sempre legal isso, entre 50 e 55, e caso tenha um elemento de couro no acervo têxtil, né, não ultrapassar ali seus 55% de umidade relativa. Que cuidado se deve ter com o processo de restauração de têxtil? Primeiramente, que eu já te disse anterior, a intervenção mínima e, consequentemente, respeitar todas as suas características morfológicas, né? Ser estudado que tipo de ligamento que é esse, o tipo de torção que foi feito esse fio, qual que é a matéria-prima desse fio, e, sem dúvida nenhuma, a consolidação por costura, como a gente costuma trabalhar, né? Todas as lacunas, os desfiamentos, o rompimento de ligamento têxtil, eles são tratados com consolidação por costura. Mas sem isso você tem que fazer uma pesquisa antes, né? Como foi construída? Qual é o tipo de costura? Essa costura foi manual? Essa costura foi a partir de máquina? Esse tecimento, ele é manual? Esse tecimento, ele é industrial? Essas fibras são mistas, essas fibras são naturais, são sintéticas, são artificiais, o tipo de corante, né? Em alguns casos é necessário até se fazer o que a gente faz, uma pequena remoção de um pequeno fragmento quando possível, fazer uma análise químico ali. Lavagem é algo, a lavagem, o banho é algo que deve ser evitado ao máximo, né? Nenhum têxtil foi feito para receber banho, lavagem diretamente. Existem hoje outros processos mais atuais, como o procedimento de limpeza química, existe a nanotecnologia de alguns géis aí que nos solucionam, que nos ajudam a manter essa limpeza têxtil superficial. Eu acho que seria isso. O princípio é o cuidado básico, o estudo, e para poder se tratar, então você traçar esse passo do que seria o projeto seu de conservação e restauração. Porque mesmo em relação à lavagem, utilizando-se água destilada apropriada para isso, usando os detergentes apropriados para a lavagem e conservação, sempre existe o risco de um resíduo, que não se prevê o que esse resíduo ao longo do tempo pode desdobrar, em vez de manter a peça limpa, ela começar um processo de degradação da fibra, né? Então é bastante importante evitar-se, no caso extremo, de realmente ser necessário, não houve outro método físico de limpeza, aí se opta pela lavagem, porém com esses cuidados, tanto na qualidade da água a ser usada, o detergente ou outros químicos necessários, e posteriormente uma secagem bem adequada, porque pode ser o princípio de um processo de formação de fungos, né? Então a secagem realmente também tem que ser bem cuidada ao finalizar o trabalho. Vocês já utilizaram o processo de impressão em 3D na restauração de têxteis? Existe a aplicação principalmente para suportes que tenham imagens. Aí a impressão digital traz uma vantagem muito grande, porque se reproduz em detalhes. Existe, no caso de peças que tenham pedrarias, tenham outras aplicações, fivelas, outros metais, podem ser substituídos, porém, com
o devido cuidado para que não degrade a imagem do produto final. Réplicas também seriam viáveis via a utilização desses processos digitais, né? E sobre a questão de imagens, aí o professor Bidoli pode detalhar. O bom da tecnologia, né, nós podemos fazer um tratamento de um bordado pictórico, que literalmente o bordado pictórico é uma pintura sobre esse tecido. A gente nunca deve fazer a reintegração dessa camada pictórica. Então, você consegue fazer essa restauração, essa reconstrução através de softwares. Então, depois é feita a impressão num tecido de base e eu faço a aplicação sobre essa lacuna nesse determinado local onde se perdeu essa camada pictórica. Então, nesse ponto eu acho muito interessante, porque qualquer tipo de reintegração pictórica num tecido, ela se torna praticamente irretratável, né? Porque os materiais que a gente tem para reintegrar tecido são outras tintas de restauro que são atribuídas de outros campos de restauro, né? Então, eles não são feitos exatamente para reintegração de tecido. E mesmo que se fosse, a gente tem a questão de que a fibra do tecido absorve. E como será isso no futuro, né? Como será a reação química? Então, o melhor caso seria você fazer um tratamento desse bordado pictórico através de softwares adequados, faz a impressão e cobre a lacuna para fazer a reintegração e você fazer leitura. Isso é uma característica assim mais estética, né? Eu acho até meio que interessante porque o têxtil ele nunca vai trazer para a gente a sensação estética. Então, trabalhar com têxtil é muito gostoso, porque ele literalmente, todas as marcas do tempo, tudo que tem ali, ele fica extremamente visível. A estabilização por costura, ela neutraliza assim as lacunas, os desfiados, os rompimentos, mas porém todas as características ainda permanecem, que é isso que deve acontecer, porque o têxtil, como eu já disse, a gente trata de duas formas diferentes, o bidimensional e o tridimensional. E quando nós vamos estudar o bidimensional, nós precisamos estudar literalmente o ligamento. E é isso que faz parte da história. Que jeito que foi feito esse entrelaçamento? Como que foi utilizado a trama e o drume para se chegar ao resultado desse efeito do tecido que é necessário, como os jacaros, lampaços, entre outros tecidos ornamentados aí. Quais são as principais causas de degradação de um têxtil? As principais causas de degradação do têxtil, sem dúvida nenhuma, ainda é a mão humana, né? Porque como o têxtil, o objeto têxtil, principalmente a roupa, ela foi feita para ser utilizada em um determinado tempo, descartada, então algumas intervenções acabam sendo errôneas, né? Quando esse objeto acaba indo para um acervo, seja por guarda, por uma questão de afetividade ou até mesmo porque eu fiz a musealização desse objeto, muitos profissionais que vêm trabalhar com a conservação têxtil são profissionais oriundos de outras áreas. E nessa questão são feitas adaptações, né? Uma das causas de maior degradação do têxtil é o uso de adesivos ou colas, né? Isso, em 2, 3 anos, acabam fazendo uma danificação muito maior, uma lacuna que eu teria de 2, 3 centímetros, essa lacuna pode se transformar em 10, 15 centímetros. Então, fazer a intervenção mínima, o processo por consolidação por costura, estudar quais são esses pontos manuais é o mais importante. E outro principal ponto é a forma de guarda, como já foi solucionado, muitas vezes o pessoal não tem essa questão, né? Tem a questão do cabide, e muitas peças não aguentam mais isso, né? Ao passar do tempo, a peça vai ficando frágil, então a conservação horizontal é o melhor. E muitas vezes a gente encontra peças sempre em cabide, né? Por questões de uma peça têxtil, ela tem uma dimensão muito grande dependendo dessa peça. E acabam indo para soluções de colocar em cabide. E isso é uma forma de degradação. Maurício, cabide não. Pode, você tem que ter a questão do sentido assim. Essa peça ainda, ela tem, a fibra têxtil tem a flexibilidade para suportar o peso dela, né?
Se tem essa flexibilidade, você até pode para um determinado ponto. Mas se já na própria costura ou no próprio ponto de apoio do cabide eu já começo a visualizar um certo rompimento, um certo desgaste desse entrelaçamento, ou até mesmo o rompimento da costura, já é uma peça que ela não pode mais ser para o cabide, né? E até mesmo numa exposição, ela não pode mais para uma exposição vertical, ela tem que começar a ir para uma exposição horizontal. E esse é um tratamento. Esse é um dos perigos que a gente percebe que o pessoal não tem o cuidado, né? O uso de fita crepe é geral para consolidar rasgo, ou é geral até mesmo para uma exposição, tipo assim, não quero que apareça uma coisinha, eu vou lá e coloco uma fita crepe. Infelizmente o têxtil a gente não pode, nem fita crepe, nem alfinete, né? O objeto têxtil ele saiu da vitrine comercial, ele está numa vitrine histórica, né? E é nesse momento que é o importante se pensar o têxtil como história, porque... Por isso, uma dúvida, nenhum tipo de fita? Fita, nada. Nenhuma neutra, alguma coisa assim? Nada, fita em têxtil não, porque aquele adesivo da fita vai acabar migrando para o têxtil. E muitos químicos que se utilizam para remover esse adesivo da fita têxtil, ele danifica a fibra têxtil, né? Os químicos que são utilizados para remoções aí de muitas fitas adesivas, fita crepe, vamos dizer popularmente, né? Que são os adesivos em fita, ele agride o têxtil. Quando eu vou utilizar um químico ali, ele agride o têxtil. Então, fibra, adesivo para têxtil, não. Alfinete em têxtil, não. Tem o risco não só de romper a fibra onde o alfinete está entrando, mas também do próprio alfinete absorver a umidade e corroer, né? E aí transmite um depósito de ferrugem onde ele estava dando um apoio. Então, o alfinete também tem esse grave problema, né? Daí acho que o pessoal vai perguntar assim, mas e as roupas que tem um fecho de metal, né? Esse é o nosso grande problema, né? O metal, ele vai criar só óxido, corrosão, e infelizmente naquele local ali, se você deixar muito tempo, ele vai levar a fibra embora, né? Mas o que eu faço? Arrancar ou manter essas partes de elementos metálicos, né? É uma grande questão. Temos que ver, existem formas de se criar proteção, né? Para que esse metal não se mantenha em contato com o têxtil, mas em alguns casos, quando ele já está numa elevada oxidação, a recomendação é a remoção sim, e hoje a gente tem fechos de acrílicos que podem ser reproduzidos muitos parecidos com os fechos originais, e lógico, os fechos originais nunca ser descartados, né? Eles passam a ter a sua guarda correta, de uma forma correta, e tem hoje também a forma de você tratar esse metal para novamente eles voltar para o têxtil após o tratamento aí da corrosão. E na questão do cabide, que como você perguntou, então nunca cabide. Se o têxtil ainda tiver suporte suficiente, o cabide pode ser usado. O cabide, manequim, mas desde que devidamente preparado, né? Evitando cantos vivos. Então esse cabide tem que estar estofado devidamente para dar suporte sem estragar, sem criar uma abrasão muito grande contra o têxtil. Isso é vital. Até que ponto um restaurador pode alterar um têxtil? Nunca, né? É uma palavra forte, mas nunca. Nunca é nunca. Nunca é nunca. Eu acho que isso não se aplica nem somente ao têxtil, né? Isso se aplica a qualquer objeto de arte, seja ele valor artístico ou seja valor cultural, nada se pode alterar, né? E o têxtil eu acho que é o local que menos a gente pode fazer uma alteração, porque até um nozinho da linha que foi feito ali específico para fazer a sua costura tem uma importância tão grande para a gente que a gente não tira nem aquele nozinho. Então aquilo é totalmente preservado. A construção inteira do têxtil é de relevância muito histórica, né?
Porque se a gente pensar no têxtil comercial e pensar no têxtil como objeto de arte, a gente tem duas formas muito diferentes, né? A gente pensa no têxtil como obra de arte, a gente tem ali toda a concepção do design de seda, do cara que vai pensar a ilustração desse desenho, para se depois fazer a sua manufatura nos teares, e possivelmente aquele tecido vai ser pensado pelo seu costureiro, como vai ser concepcionado a forma, o shape, toda a volumetria, como vai ser costurado. Então você tem ali no têxtil elementos mistos, fios metálicos, contas de vidros, hoje na contemporaneidade as contas de acrílicos, de plástico. Então, assim, a intervenção nunca deve ser feita, né? Uma intervenção que modifique ou altere qualquer coisa, ela não é conservação, não é restauro. Ela passa a ser uma simples reforma para o gosto pessoal. E quando uma peça ela passa a ter um valor histórico, cultural, toda essa parte da característica estética, não importa se a peça tem a sua beleza, que se eu acho aquilo bonito ou se eu não acho aquilo bonito, deve ser conservado. Ela está contando a história dela, de quem fez, de quem a usou, para que foi feita, para quem foi feita. Então, você alterar, você apaga essa história. E aí você apagando essa história, eu diria que você está criando um rompimento na história da moda, um rompimento na história do têxtil, um rompimento na cultura do tecer e na cultura de costurar. Porque mesmo um desgaste que você tem em determinada parte da peça pode indicar que aquele desgaste naquele local é porque havia um adereço ali que causava um atrito e que a peça foi encontrada, foi encaminhada para um restauro sem esse adereço, sem esse acessório que estava ali. Porém, ao longo da história, acaba aparecendo esse material por uma indicação. Olha, a peça tem um desgaste em tal parte que pode ser de um cinto que tinha naquela posição, ou na colocação de um broche em determinada parte. Então, se ao restaurar, vou tirar esse desgaste daqui, vou refazer a construção do tecido nessa parte, a gente está perdendo essa informação e que para futuro vai se perguntar aonde e por que esse determinado acessório ia, já que não tem uma marca no têxtil. Então, é um respeito do que aquela peça conta e até de quem vestiu, né? Pode ter marcas por causa do corpo de quem vestiu, ou alguma coisa da anatomia do corpo ou do hábito da pessoa usar. E, consequentemente, apagando isso, a gente está apagando parte da história do uso do material, né? Eu digo que o conservador têxtil, o trabalho dele é prolongar a vida útil dessa peça. Lógico, em um determinado momento do tempo, a gente sabe que aquela peça provavelmente deixará de existir. Mas qual que é o trabalho, então, nosso de conservação têxtil? É puxar o freio da deterioração e tentar prolongar aquilo o mais tempo possível, né? Porque é essa prolongação que vai fazer com que eu consiga criar a documentação da história de um povo. É importante fazer a catalogação de uma coleção de têxteis? Professor Bido, ali a catalogação. Esse é desafiador. É muito importante fazer a catalogação do objeto têxtil, porque tudo que foi falado aqui é possível ser feito o registro na catalogação têxtil, né? Que tipo de pigmento foi utilizado para fazer o tingimento desse tecido, o tipo de fio que foi utilizado nesse tecido, tipo de torção, qual é o ligamento,
Existem uns tecidos que ele não tem apenas um tipo de ligamento, pois a Adelina pode explicar um pouco melhor isso. Eu posso ter um fundo com ligamento e a parte decorativa com outro tipo de ligamento, então tudo isso deve ser registrado, né? E é um estudo que deve ser minucioso, né? A gente mede até a dimensão dos pontos de costura, quantos pontos tem por centímetros de costura, né? Quantos fios tem por centímetros ali do têxtil, né? Por centímetros quadrados em alguns casos. Então todas essas características morfológicas é importante, porque a gente está literalmente resumindo ali a parte técnica, mas sem dúvida nenhuma nós vamos buscar a parte histórica, né? O que foi, por que foi criado esse objeto têxtil, qual que era o intuito desse objeto, né? Na questão, uma peça eclesiástica, então ele tinha um intuito religioso, é uma peça civil, é uma peça civil, mas ela foi criada para que tipo, né? Para um trabalhador, para uma pessoa, para um passeio, né? Então tudo isso é o registro mesmo da marca. E eu digo até mais, a gente cria bibliografias passíveis de estudo da história da moda. E é nesse sentido que o museu, que os locais museólogos de objeto têxtil, eles acabam sendo detentores do universo da moda. Então é ali aonde possivelmente vai nascer a pesquisa para nova tendência de uma nova coleção. Então tudo acontece ali. Então essa é a grande importância da catalogação e também da preservação. E tem de interessante, né, que na catalogação acaba criando referenciais até para tecnologia industrial, né? Soluções que no passado eram típicas de processos quase artesanais, que hoje a gente tem condição de reproduzir industrialmente. Há uma busca muito grande no momento pela questão da sustentabilidade na moda e se busca aí corantes naturais, fibras que tenham um potencial de degradação para, ao longo do tempo, sumirem na natureza sem causar um impacto ambiental muito grande. E justamente através desse estudo do passado se resgata ideias fantásticas de novos corantes que podem ser usados industrialmente também e sem agressão ao meio ambiente. Então, a catalogação traz um registro histórico que não só do ponto de vista museu, né, mas também do ponto de vista tecnológico para a indústria tem um peso bastante importante. Adelina, Maurício, obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Agradecemos a oportunidade de aqui estar. Pessoal, Arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.